Olha o aí. livro Mágica Visual, já estamos no 6º capítulo. Quem diria, tá passando incrivelmente Tá quase na rápido. metade, ó. Pois é, nossa, eu não esperava por isso ser tão rápido assim. E toda semana nós estamos aqui para estudarmos juntos cada capítulo do livro, mas não tem problema se você não pegou as outras lives, porque dá para entender tudo bonitinho, certinho. Cada capítulo, não digo que é independente, mas dá para ter uma noção bem clara, né, do que o autor quer dizer. E quem perdeu as anteriores ainda consegue acessar tanto no site da Penumbra, na parte de grupo de estudos, quanto no canal do YouTube. Exatamente. Então seguem Tem lá tudo lá, organizadinho. gente. Isso. Bom, e hoje nós vamos falar sobre um tema muito especial, que é imaginação. Olha aí. Você pode começar pra gente, Vinícius? Posso tentar. Vamos lá. Vou pegar minhas anotações. Então, nesse capítulo aqui, o Jan Fries, o autor do livro, né, ele desenvolve algumas ideias que eu acho particularmente interessantes, que é como acessar a imaginação, até mesmo para as pessoas que dizem que não têm imaginação ou que não são capazes de imaginar, ou fazer isso direito, pelo menos. Então ele dá uma série de técnicas, passa alguns exercícios, faz algumas reflexões que são interessantes, inclusive para a própria prática mágica, e não só para imaginar por imaginar. Sim, é muito importante, né, visualização, porque isso é algo essencial para qualquer prática de magia. Uhum. Então, o autor ele vai frisar muito isso, né? Muito essa parte. Ele não frisa só, porque a gente acha que visualizar é só a parte visual, né? Então, ele vai além disso, ele vai pegar os nossos sentidos, todos os nossos sentidos. Então, é muito interessante por causa disso. Na live passada a gente falou muito sobre isso, né? Uhum. Sobre a questão dos sentidos, a questão da visualização, e aqui ele vai também continuar falando sobre como você pode desenvolver isso, tá? Eu acho muito interessante a ideia que ele já começou no capítulo anterior e reforça nesse, que todo mundo tem a capacidade de imaginar visualmente. E 2, essa capacidade não precisa vir isolada, ela pode ser turbinada, vamos dizer assim, pelos outros sentidos, mesmo que imaginados. Exato. Então, peraí. Vou botar aqui pro pessoal. Gente, estão. Tá tudo certo com o som? Bom, por exemplo, a capacidade de sonhar, não é? Ele diz aqui na página 95, para quem tem o livro. Sonhamos que nos comunicamos com entidades como deuses, fantasmas, elfos ou antigos. E às vezes criamos mundos de sonho inteiros para explorar, viajando por eles em diversos estados de transe. Ele vai falar muito sobre isso, sobre os estados de transe, e sobre como a gente pode, na verdade, melhorar atingir estados de transe para objetivos específicos na magia, né? Uhum. Bom, então você que gosta de trabalhar com magia onírica, isso é especial. Você que gosta de... Enfim, são diversos usos, né? A própria capacidade de sonhar é um demonstrativo de que todo mundo tem a capacidade de visualizar, né? Exato. E essa é Porque, uma... assim, não é uma coisa puramente biológica da luz batendo no olho e sendo processada pela retina e tal, aquela coisa que a gente sabe. Não é só isso. Se você consegue ver alguma coisa no seu sonho, você consegue fechar o olho e imaginar também. Exato. E, na verdade, isso exige uma certa prática, tá? As pessoas, elas acham que é uma habilidade adquirida, por exemplo, fazer viagem astral. Ah, fulano tem muita capacidade de fazer viagem astral. Mas, na verdade, se você praticar todos os dias, você vai conseguir ter sonhos lúcidos, fazer viagens astrais e tudo mais. Então, com a prática, você vai chegar lá. Então, é exatamente isso que ele vai falar. Aqui a gente vai trabalhar os 5 sentidos, vai trabalhar a visualização e a imaginação, para que tudo isso seja o mais real e convincente possível.
Porque se você consegue imaginar de uma forma muito clara, você consegue fazer magia. Magia, ela começa, na verdade, com a sua imaginação. Então, é isso que ele vai falar. Por exemplo, aqui na página 96, ele fala sobre uma amiga dele que tinha essa dificuldade na visão. Ela tinha Essa dificuldade de história é ótima. visualizar. Inclusive, Pois na é, última live que a gente fez, uma pessoa que estava interagindo com a gente falou que tinha esse mesmo problema. E eu falei, ó, presta atenção na próxima live que a gente vai falar disso. pois é, então. E essa amiga dele, ela tinha dificuldade para visualização. Então, ele fez um exercício com ela, né? De novo, ele pediu para imaginar uma árvore. E daí ele começa com outro sentido, ele começa com o tato. Então, imagine as folhas da árvore na sua mão. Quando você toca a casca da árvore, o que você sente? A firmeza da madeira. Então, tudo isso vai despertando a pessoa para aquela árvore. Ela vai imaginando com o tato. Depois, ele começou a explorar a audição, né? Imagina as folhas se Isso tudo ele mexendo. pedindo para a pessoa ficar de olho fechado e ele falando bem devagarzinho para a pessoa. Exatamente. Imagine as folhas se movendo, o som do vento, os pássaros, tudo mais. Então, ele finalmente pediu para que ela visualizasse a árvore. Uma vez que ela já tinha o sentido da audição, o sentido do tato, ficou muito mais fácil para ela. Então, você não precisa necessariamente começar com aquele sentido que é mais difícil para você. Né? Por exemplo, o meu seria o contrário. Eu teria mais dificuldade de sentir a árvore, o tato, do que visualizar a árvore. Uhum. Então, cada pessoa tem um sentido que é mais forte, né? E aqui ele fala para a gente tratar de todos os sentidos por igual. Para você fazer esse exercício. Ele fala uma coisa muito interessante. Por exemplo, você já pensou que, na verdade, a própria leitura de um livro, a própria leitura deste livro aqui, ela é um estado de transe? Eu não tinha pensado nisso. É que tem todas as características do estado de transe, né? Você desliga do mundo exterior, você fica fazendo uma coisa repetitiva, que é mexer o olho de um lado para o outro, né? E eventualmente Exato. você vira uma página, mas basicamente você está fazendo uma coisa repetitiva, desligado do que está ao redor. Então não Ele deixa diz de ser um transe leve, não é um transe, que transe profundo, né? Mas não deixa de ser. É uma prova de que mas você consegue fazer coisas desse tipo. exatamente. Então ele fala assim, seria muito monótono, né, a gente ler se a gente não tivesse alucinações. Ele As fala que a alucinações, leitura é a prova também de que você consegue ficar imaginando coisas, né? Você, exato. quando lê o livro, você está viajando nas cenas que estão sendo descritas e tudo mais. É impossível, por exemplo, você pegar um livro do Tolkien que passa 27 páginas descrevendo uma floresta e não ter uma noção muito clara de como é aquela floresta. Sim, exatamente. É que ele diz o seguinte, a palavra por palavra, ela é vazia. Né? O que dá o sentido da palavra é a nossa capacidade de ter realmente uma alucinação, de ter uma imaginação vívida, de construir aquela história na nossa mente. Uhum. Então, e ele fala isso também. Por exemplo, outra boa via de acesso à imaginação é a nossa memória. Isso eu acho Pensa um ótimo. pouco também. Pensa um pouco aí na sua casa, que tipo de memória que você tem, né? O que carrega a sua memória? Que tipo de sentido está mais ligado à sua memória? Tem muita gente que liga cheiros, ou seja, liga o olfato a certas memórias da Uhum. infância, de lugares, etc. Daí ele fala assim, por exemplo, se você quer imaginar algum símbolo ou sigilo radiante e brilhante desenhado com a varinha com linhas de fogo, uma forma de você se habituar a ficar imaginando isso é desenhar ou pintar esse sigilo numa folha grande de papel. E ficar olhando e gravar aquilo na cabeça. Né? Ficar Vai ser muito estudando difícil aquilo ali. você fechar o olho e imaginar
uma figura abstrata se você não tem familiaridade com ela. Exato. E daí, E ele fala também, assim, ele fala um pouco mais lá na frente, tô até queimando um pouco a pauta, que usar a memória é uma boa forma de você começar a fazer suas visualizações. Né? Que às vezes você não consegue fechar o olho e pensar num quadrado, mas fica olhando para o quadrado, depois você fecha o olho, né? Aí você vai visualizar com mais facilidade. Exato. E isso acontece o mesmo. Essa técnica é boa para, por exemplo, quando você precisa entrar em contato com formas Deus. Uhum. Então, o que é uma forma Deus? Pergunta para mim? Ah, tá. Forma Deus é basicamente como é que eu vou dizer? Um conjunto de ideias que circunda uma divindade ou um personagem mitológico. E por mitológico eu não quero dizer necessariamente que ele é da Grécia. Ele tem a ver com um mito. O super-homem é um personagem mitológico. Isso. Então, a assunção da forma Deus é você, de uma forma imaginativa, se tornar aquele Deus, nem que seja dentro da sua cabeça. Exato. E aí, como é que a gente consegue fazer isso? Como é que a gente consegue invocar essa forma Deus? Primeiro, a gente precisa estudar tudo que a gente pode, né? Então, uma forma disso é pegar a própria leitura. A gente vai organizar todos os mitos que estão relacionados com aquela forma Deus, e às vezes os mitos com os quais a gente mais se identifica, né? Porque existem muitas versões dos mitos. Daí você vai começar a estudar o Deus escolhido, lendo todas as suas lendas e mitos, e daí você vai, por exemplo, pintar quadros daquela divindade. Eu, por exemplo, gosto de escrever poemas. Né? Ele fala um negócio interessante aqui, Lua, que ele fala para você pintar um quadro, nem que você seja um bosta de um pintor. Porque isso vai te ajudar a quê? A lembrar da imagem. Exato. Você fez Nossa, aquilo. Mas eu sou realmente, como pintora, com certeza você não é pior do que eu. Sou uma excelente escritora. Eu mal consigo fazer boneco palito, porque as linhas nem retas ficam. É uma tristeza. Deixa eu aproveitar que a gente deu um break aqui e responder uma pergunta. A Mili, ou o Mili, está perguntando se não está transmitindo no YouTube. Não, a gente coloca no YouTube depois de fazer aqui. Aqui a gente faz ao vivo, depois vai para o YouTube. Exato. E a Juliana está pedindo para a gente falar sobre desdobramento, que é uma coisa que ele fala rapidamente aqui, a gente fala também. E está falando que ela também tem dificuldade de imaginar, e que ela tem medo que as coisas saiam de controle. A Juliana, eu respondo o seguinte: o João das Batatinhas, aqui, o Jan Fries, ele levanta a possibilidade de que viagem astral seja uma grande piração da cabeça da pessoa, seja, na real, uma viagem da imaginação e não uma produção da mente profunda, né? Se não me engano, ele coloca nessas palavras. E não necessariamente um desdobramento para planos externos. Isso é uma possibilidade que ele coloca, ele não coloca como verdade absoluta. E outra coisa aqui, que você falou que você tem medo das coisas serem do seu controle. Olha, até pode ser do seu controle, mas faz parte da prática mágica você aprender a controlar. E sobre isso te deixar esquizofrênica, eu acho pessoalmente muito difícil. Acho que você pode desenvolver esquizofrenia a qualquer momento, mas não por causa disso. Posso dar uma dica para você? É o seguinte, sempre quando a gente vai fazer uma viagem astral, ou vai, né, sei lá, imaginar algo que realmente pode sair do controle, é legal antes de você fazer isso, é que nem o surfista, né? Primeiro ele aprende na areia, depois ele vai para o mar. Então, antes de você fazer isso, imagina primeiro uma âncora. Imagina primeiro quais são as suas armas mágicas. Né? Que nem a gente fez uma live sobre isso, falando sobre o Libernui Psiconauta. Que tá aqui. Lá das lives do Libernui Psiconauta, ele diz o seguinte, que todas as armas que a gente tem na vida, enfim, né, espada, lâmpada, etc, etc, a gente tem também no astral. Então, trabalha primeiro a autodefesa. Né? Trabalha essa âncora. Se eu for parar lá, não sei onde, se tiver algo muito ruim, como é que eu vou me defender? Como é que eu vou... Enfim, quais são as minhas armas e qual é a minha âncora? Tipo, qual sinal que eu vou fazer para voltar no começo? Qual sinal que eu vou fazer para
despertar. Né? Então é assim que eu trabalho, antes de sair da areia, que aí você já vai sair com essa proteção. E só você tá se sentindo mais protegido, já tem menos chance das coisas darem errado, né? Exato. Outra coisa que você pode fazer também é pegar alguém como proteção para você, né? Pegar uma entidade, sei lá, invocar uma entidade, algum seu guia, seu protetor, animal de poder e tudo isso antes de sair por aí realmente explorando. Isso é super comum nas técnicas xamânicas, na real, né? O acompanhamento do espírito guia. E isso ele fala mais pra frente nesse mesmo livro, sobre a parte de animais de poder. Exato, então você tem todas essas possibilidades para você se sentir mais tranquila. Eu sei disso porque realmente eu já passei por isso. E é isso, mas quando você tem essa postura, a gente já falou isso em outra live também, acho que foi até o Peter Carroll que fala sobre a questão da postura. Você enfrenta qualquer coisa, sabe? É isso aí. Tem outra coisa aqui que é válido falar, mas eu não me lembro. Então deixa pra lá. Ok. Vamos lá. Ele diz na página 100, já estamos na página 100. Ele diz o seguinte, que a gente precisa pegar todas as correspondências mágicas, eu falo muito sobre correspondência, da forma Deus. Então, quais são as cores, quais são os atributos, a postura, tudo que é relacionado com essa forma Deus, para a gente meditar sobre isso, imaginar isso, e entender quais são as energias emocionais que estão concentradas nessa forma Deus. E uma coisa que ele fala que é interessante é o seguinte, que o monoteísmo, na visão dele, produz magistas medíocres. Foi essa palavra que ele usou. Porque os magistas se focam muito num Deus só, ou seja, numa forma Deus só. E ele diz para não ser assim, não se focar apenas num Deus, né? Ontem eu estava conversando com o Lord A, por exemplo, ele falou que na tradição da cosmovisão vampírica é comum o magista desenvolver muito até 7 deuses, né? Até 7 arquétipos, eu achei bem interessante. Acho que essa é uma das principais vantagens do panteísmo ou do politeísmo. Né? Exatamente. Se não for assim, não adianta muita coisa. Ele coloca um negócio aqui que eu acho legal, Lua. Posso falar? Sobre a coerência. Ele fala que uma coisa importante quando você estiver trabalhando com assunção de formas de Deus é você ser coerente com aquilo que você está tentando invocar. Aliás, quem tiver interessado nisso daí pode dar uma olhada na parte do Liber Noite Psiconauta, na parte que a gente fala sobre invocação e evocação. Tem uma live sobre isso. Mas ele fala assim, se você tornou-se agressivo o bastante para ser real para Marte, você pode ter certeza que a parte de você com a qual você fez contato mostrará a você várias formas de ser ainda mais agressivo, de uma forma saudável. Por que ele está falando disso? Ele está falando que o objetivo de você fazer uma assunção da forma Deus de Marte, que é um Deus de guerra, é adquirir para a sua vida cotidiana um pouco mais de assertividade, até de agressividade. E que para você fazer essa assunção, você precisa convencer a divindade de que você é digno, vamos colocar assim. E, portanto, você precisa se comportar dessa forma. Então, o próprio processo de você andar na linha o suficiente para fazer essa assunção já é producente para você. Exato. Ele diz o seguinte, quando você for fundir com este Deus, por exemplo, no caso Deus Marte, você vai assumir de fato a forma e permitir que ele coabite, ou seja, ele vai estar junto com você, que ele inspire você, e eu amo essa palavra, que ele obceque você. Então, para a magia, de novo, a gente tem aqui a palavra obsessão. Para a magia, para o ocultismo, essa palavra não é ruim, ela é positiva. Por que você tem que ficar obcecado com essa forma Deus? Porque, na verdade, você está justamente invocando isso para você, para sua vida. Você quer energia mais agressiva, porque talvez você seja muito passivo no dia a dia. Só um exemplo, né? Então, é isso que ele está falando. O que ele fala que é legal desse método aqui de você fazer a pintura e tal, é que isso ajuda muito você a fixar essa imagem na sua cabeça. Então, o método que ele sugere é que você faça uma pintura, faça uma representação artística qualquer, estude bastante sobre aquilo que você está tentando
assumir, né, como forma de Deus, e fique de fato obcecado, como você falou, e no momento que você estiver de fato obcecado e que a imagem estiver bem firme na sua cabeça, aí sim você entra com, ele não usa essa palavra, mas você entra com algum estado de gnose, algum estado alterado de consciência. Isso é o que ele chama de você precisa de uma fonte de energia para dar vida para essa forma. Exato. E ele conta um caso muito interessante Você da me primeira fala. invocação de Anubis que ele fez, né, Lua? Isso é bem legal. Ah, sim, mas isso eu acho que já tá lá na frente, não é? Espera. Um pouco mais pra frente. Então, se eu pular alguma coisa, pode voltar. Ah, tá. Eu queria. Por exemplo, você falou sobre fontes de energia. Daí ele fala de novo, ó, invocação, oração, anseio, crença, mantra, música, sexo, dança, oferendas de nossas energias, como secreções ou sacrifício de flores, comida ou sangue. Né? Então ele fala isso. Bom, e daí ele diz o seguinte: não importa muito se você acredita que esse Deus, por exemplo, Anubis ou Marte, seja exterior ou interior a você, né? Porque de qualquer forma você vai estar certo, porque o Deus ele existe, a ideia desse Deus existe independentemente de você, e se você acredita que é só algo da sua crença, da sua imaginação, também está correto. Porque ele Daí ele fala que fala, tanto faz o que você acredita, porque o resultado vai dar no mesmo. exato, magia do caos, né? O cara é Uhum. caótico. Então, ele diz outra coisa também. Se você quer saber se esse Deus, se essa invocação deu certo, se esse animal de poder deu certo, você tem que observar muito o seu ego. Se o seu ego, se você estiver achando que tá tudo mil maravilhas, que tá tudo perfeito, se você tiver ilusões de grandeza, sabe, de que você tem a sabedoria cósmica, etc, etc, é muito provável que, na verdade, você está apenas se iludindo com essa invocação. O Por que quê? Heller diz, que se você está se sentindo confortável é porque você não fez direito. Exato. Porque o que ele diz? Na verdade, quando você faz uma invocação de um Deus, que é uma força superior, maior que você, maior que o seu ego, você vai sentir um certo incômodo. Uhum. Então, a galera que acha que vai, né, entrar num estado de sabedoria cósmica, na verdade, vai se sentir incomodado. Por quê? Porque é uma força maior que você. Né? Então, é mais poderoso que o seu ego. Só que, por outro lado, de acordo com o que você vai trabalhando, esses deuses de verdade, essas feras, esses espíritos, eles podem transformar o ego. E isso faz parte da mágica. Né? Então é isso que vai deixar o seu ego indisposto. Ele fala isso na página 105. Toda transformação causa desconforto, né? Exatamente. E se você não quiser transformação, é melhor ficar jogando videogame em casa. Pois é. Bom. Daí ele fala um pouco sobre banimento e invocação. Então, Né? isso é uma coisa que também conversa com o que a Juliana estava perguntando aqui pra gente. Ele fala que o banimento é uma das soluções para quando você tem imagens horríveis aparecendo na sua cabeça. O banimento é sempre uma boa arma para você usar quando você não está no lugar onde você queria. Não Isso. deixa de ser uma âncora, como você disse. E o banimento mais caótico que a gente conhece é a própria gargalhada, que o Peter Carroll fala bastante. Eu já sonhei, já tive sonhos que eu via monstros terríveis e que eu me forçava a gargalhar. E aí acabava. Mas isso é uma beleza, funciona muito bem. Funciona mesmo. O Jan Fries ele coloca uma ideia aqui que eu achei genial. Uma das coisas que eu achei mais inteligente nesse livro, que é o seguinte, é o conceito de que banimento e invocação, na verdade, são dois lados da mesma moeda. Normalmente na magia cerimonial se pensa com banimento como uma coisa que você faz antes de uma operação mágica. Aí você vai lá, faz sua operação, invocação, seja lá o que for, depois você faz o banimento de novo. E ele fala que ao contrário disso, não existe banimento sem invocação sem banimento, por exemplo. Sim. Nossa, tem barulho aí. Concordo. Desculpa, é um avião passando. Ah, tá. Já passou. Avião! Aí ele fala que
Por exemplo, por que o banimento está sempre andando de mão dada com a invocação? Porque para você fazer uma invocação de uma forma a Deus, por exemplo, você precisa necessariamente banir a sua consciência convencional. Exato. Olha aí, Então, para estamos você nos atrair uma banindo. coisa, você tem que afastar a outra. Então é isso. O banimento Exato. anda sempre de mãozinha dada com a invocação. Por isso que ele não. Você termina de ler esse livro inteiro, ele não fala muito sobre banimento, né? Sobre um ritual para você fazer antes e depois. Ele fala sobre aterramento e ele fala sobre esse lance de ser um outro lado do resto das operações mágicas. Mas ele não coloca o banimento como um rito. Eu adoro esse livro justamente porque ele fala muito de aterramento, porque eu preciso bastante, viu? Porque senão eu fico voando. Que nem a Daniela falou, que ela tem medo de não voltar. O aterramento é bom, Daniela. Come Juliana uma falou. coisa. Juliana, desculpa, Juliana. Come alguma coisa, entendeu? Tenta aí de repente toma um banho de gelo. Eu tive que tomar banho de gelo, que o negócio tava feio. Uhum. Bom, aí temos o exercício 2 aqui, que é justamente sobre banimento e invocação. E daí ele vai falar. Peraí. Na verdade, esse exercício ele vai falar sobre as lembranças, as memórias. Né? Ele fala sobre Qual PNL que é a aqui, não página? é? Página 106? Ou eu tô confundindo? Não, 106 aqui ele fala sobre aquele conceito psicológico de percepção associada ou desassociada, que eu também acho um negócio muito legal. Ele fala de PNL, é isso mesmo. Que PNL é a mistura do Brasil com a gente, não, da psicologia com a magia. Né? Isso. Mas o que ele fala aqui é que a percepção associada é quando você se imagina, por exemplo, quando você tem uma memória, quando você se imagina como se você estivesse vivendo aquilo novamente. A percepção desassociada é como se você estivesse assistindo um filme em que você é um personagem. Ele fala que quando você está dentro, quando você está tendo essa percepção associada, tudo é muito mais forte, todas as sensações são muito mais intensas. A desassociada já é uma coisa mais light, você está vendo como se fosse uma outra pessoa. Qual que é a vantagem e desvantagem de cada um? Por exemplo, se você tem uma boa memória e você quer lembrar bem dela, faça a sua percepção associada para lembrar. Se você quer ter uma memória ruim, que você não quer esquecer, porque ela é importante, que ela define quem você é, mas que é muito doloroso viver ela por completo, você pode usar a sua percepção desassociada para trabalhar com ela. E esse truque de você trocar de percepção associada para desassociada é útil para outras aplicações mágicas. Por exemplo, para fazer uma assunção de forma a Deus, o ideal é que você passe para uma percepção associada. E você pode, Exato. inclusive, mudar de uma para outra. Você pode começar como se você estivesse assistindo um filme, entre aspas, e depois pular para dentro de um personagem. Exato. E aí eu separei algo muito interessante, que ele diz o seguinte: há pessoas que se lembram de coisas boas com desassociação, ou seja, olhando, né, de fora, o que produz memórias vagas e pouco convincentes, enquanto associam totalmente com memórias de dor e horror. Em seus mundos, as memórias boas não contam, e as ruins são a própria substância da realidade. É que nem o texto que eu publiquei lá na Penumbra, em que eu fiz acho que 16 perguntas, se não me engano. Tem muito a ver com isso, porque ele está sempre fazendo perguntas aos leitores e está sempre pedindo essa reflexão que você faça de como você enxerga, qual que é o foco da sua lente, né? Todos nós temos uma lente. Então, depois dê uma olhada lá no site da Penumbra e se façam essas perguntas, porque vai dar para ajustar aqui exatamente o que ele está falando. Como é que você enxerga a realidade? Como tudo horrível? Ou você consegue, se permite olhar para as coisas como um lado positivo, assim, né? Então ele diz Outra o coisa legal seguinte, que ele fala é sobre escolhas, né? Ele fala que sim, uma escolha que pode parecer inconsciente para você, na verdade, ela pode ser decorrência de você visualizar as opções, mesmo que por uma fração de segundo, de forma associada ou desassociada. Às vezes você exato, visualiza duas opções que são tão boas uma quanto a outra. Você visualiza uma de forma desassociada e uma de forma associada. Você provavelmente vai escolher a associada, mesmo que você não pense muito sobre isso. Então, às vezes, é um bom objetivo, bom exercício para você refletir sobre decisões que você precisa tomar, decisões sérias, visualizar os resultados
normalmente na mesma perspectiva, né? As duas associadas ou as duas desassociadas. Exato. E daí aqui já na página 131, 113, ele vai fazer um exercício muito interessante, que é, por exemplo, se você tem um sonho, qual que é o seu sonho? Quem você quer ser? Você já parou para pensar nisso? Né? Então ele vai aqui dar 9 pontos de como ele vai se imaginando, né? Exatamente nisso que a gente está falando, para chegar lá, para alcançar essa imagem de quem ele quer ser. Né? Então, aqui é muito interessante. É louco que não é uma operação intelectual, é um exercício de visualização. É um exercício. É prático, então, né? Esse livro, ele é muito bom porque ele é muito prático e ele tem uma linguagem, assim, muito acessível. Dá para entender exatamente o que ele quer dizer. Ele não usa nenhuma palavra que você fique assim, né? Agora, eu lembro dele estar falando do Ampul, mas agora eu perdi aqui. Qual que é a página? Do Ampul, né? O Anubis. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Acho que é lá para 102. Deixa eu achar. Eu acho aqui, pode ir falando. Não, tá bom, é porque aí já Esse parou. mesmo, 102. 102. Uhum. Tá, peraí. Fora, olha só essa ilustração. Tem várias ilustrações Essa é a incríveis. inspiração para a capa do livro, né? Que tem as Sim. árvores e o olho. Então. Nossa, eu acho incrível o jeito que ele trabalha. Para quem não sabe, as 102. ilustrações são todas dele mesmo. O próprio autor. Sim. E tudo desenho automático. Né? Sim, que a gente também trabalhou desenho automático numa outra live anterior. Do capítulo 3, se não me engano. Capítulo 3. Bom, e agora ele vai falar um pouco sobre a abordagem das cores. Já estamos acho isso bem acabando aqui interessante também. na página 115. Para quem não sabe, o podcast Magicando tem um episódio só sobre cores, né? E é bem interessante. Tem uma coisa aqui que ele fala, que inclusive a gente fala lá no episódio do Magicando, que é que as cores têm significados diferentes para cada cultura, e mesmo dentro de uma mesma cultura, elas não precisam significar a mesma coisa para todo mundo. Exatamente. A Então, cor por exemplo, vermelha, por exemplo. Então, a cor vermelha, fala aí da cor vermelha, vem. A cor vermelha, ela pode indicar paixão e amor, mas também pode indicar destruição, sangue e morte. E também pode indicar vida, né? Porque é o nascimento do parto. Então, tudo depende de como você imagina, de como você visualiza. Por exemplo, aí tem aquelas associações herméticas clássicas de cores e planetas e tudo mais. Eu tenho muita facilidade em entender o sentido da maioria delas, mas tem duas que são difíceis de entrar na minha cabeça. Quais? O azul e o verde. Ok. A associação de verde com amor não faz muito sentido para mim, e a de azul com riqueza e grandiosidade também não faz. Eu até consigo associar azul com riqueza por uma questão de Zeus, né? Como eu tenho facilidade com a mitologia grega, eu associo a Zeus. Mas eu também tenho essa dificuldade. Eu acabo associando por associação cultural mesmo, mas não é uma coisa intuitiva para mim. Entendi. O verde e o que realmente... ele fala aqui é o seguinte... Oi, pode falar. O verde... Não, o verde realmente com amor é meio forçadinho, né? É meio forçado. Mas então, o que ele fala é que, assim, não é só porque algum mestre em algum determinado momento decidiu que o verde é amor, que você tem que concordar. Então, se outra cor é amor para você, vai lá e se abraça com essa outra cor. Não fica tentando forçar um ensinamento de uma autoridade na sua prática. Faz o que você achar melhor. Exato. E esse o que eu é mais o amo nesse freestyle do xamanismo freestyle deles, né? É o que eu mais amo nesse livro, é o quanto ele se questiona o tempo todo. Ele não quer ser o dono da verdade, ele não quer impor nada para você. Ele, o tempo todo ele vai falar assim, olha, é assim, mas se você se sentir à vontade para fazer de outro jeito, faça do seu jeito. Porque é proibido, mas se quiser pode. Exato. O que é importante é como você enxerga a sua realidade, né? Qual que é o seu contexto? Onde você nasceu? Como você foi criado?
Então, assim, eu gosto muito das tabelas de correspondência, mas também cria a sua própria tabela de correspondência, né? Uhum. Cria suas próprias associações. Porque ele tá E falando, sem daí, citar nomes, não segue a porra do 777 à risca, não. Faz o que você acha que tá exato. certo. Sempre ali alfinetando, né? Sempre ali tem uma. Então, e daí, essa parte que eu aplaudo de pé, mas eu aplaudo mesmo, na página 117, que ele diz o seguinte: as tradições que se danem, você é único. Né? Então, aqui é o ápice do caoísmo. Deste livro é essa frase aqui: resume o caoísmo totalmente. Então, Uhum. não ligue tanto para os mestres. Vá procurar o seu, mas é procurar de qualquer jeito? É procurar sem base alguma? Não, é procurar fazendo, primeiro, se educando e fazendo os exercícios. Então, o exercício 3 sobre o que as cores podem revelar é muito interessante por causa disso. Quer falar um pouco sobre isso, Vinícius? No exercício 3 aqui, sem dar o passo a passo dele, ele fala basicamente É, para você experimentar visualmente, na sua imaginação, o que diferentes cores despertam em você. Então você pega um mesmo cenário, uma mesma situação e imagina ela como se você estivesse usando um óculos daquela cor, sabe? Tipo, exato. tudo tingido de amarelo, tudo tingido de verde, tingido de vermelho, e ver quais são as diferenças da sua percepção daquela cena. E isso pode E é, revelar sobre o que as cores significam de fato para você, independente do que está escrito nos livros. exato. E daí é E, interessante porque, novamente, ele vai pegar todos os sentidos. Então, você vai imaginar a textura, a densidade, a substância, o gosto da cor, você vai imaginar tudo isso. uhum. E depois ele fala que você pode, inclusive, pegar, tanto para validar quanto para exercitar mesmo, você pode pegar essas cores e aplicar, assim, beleza, já descobri, sei lá, que o verde quer dizer amor. Então você vai lá e aplica uma camada de verde sobre uma situação ruim e vê como que isso muda a percepção dessa situação para você. Exatamente. Aí ele vai falando para você exercitar as gradações das cores, ver se um verde mais claro ou mais escuro vai fazendo alguma diferença, qual que é o melhor tom da cor para você usar. Tudo isso é muito individual mesmo. Concordo plenamente. Daí também pensar, associar cores com memórias, fala muito isso. Enfim, bom, é basicamente isso. A próxima live vai ser o capítulo 7, ainda sobre imaginação, mas mais focado em oração. Será Ele também. basicamente ensina um métodozinho bem legal que dá para usar para um monte de coisa, né? Exato. É um capítulo relativamente curto até. Olha só, o Ricardo falou uma coisa muito interessante que eu reparei também. Se Hum, puder colocar aí. fala Tenho aí. reparado, lendo esse livro, que não prestamos atenção em nada. É verdade isso, Ricardo. Ricardo, você resumiu o livro. Você falou, você encontrou as palavras exatas para o que eu queria dizer há muito tempo. Basicamente o livro Realmente, é um chamado para você começar a prestar atenção no mundo que tem ao seu redor, né? exatamente, Ricardo. Parabéns que você falou tudo, resumiu o livro aí em poucas linhas. Então, na próxima live a gente vai fazer isso. Agora eu quero perguntar se vocês têm alguma questão, alguma dúvida que vocês querem colocar aí para a gente responder. Tem perguntas aqui, eu vou botar. Ah, tem perguntas? Então vamos lá, que eu gosto de perguntas, eu gosto de Vamos lá. interação. Vamos Vamos lá. lá. O Breno pergunta magia e música, quando vão falar? Bom, não fala muito sobre isso nesse livro. Ele fala sobre o uso de música, mas não fala especificamente sobre isso. A gente está com uma série no nosso blog, que o próximo já foi o primeiro texto, o próximo texto vai ao ar essa semana, sobre magia e música. Acho que é uma série em 5 partes, que conta como a música influencia a visão da magia no Ocidente e como o oposto também é verdadeiro. Então recomendo que você procure lá a primeira parte e fique esperando a próxima. O Bruno levanta uma pergunta que eu acho que é trollagem, que é qual religião é monoteísta? Não vou responder. Trollagem. É... Não, mas eu entendo a pergunta dele, porque se você for olhar bem, tipo, a religião católica. o católico tem um monte de santo, né? Tal, É. beleza. Eu acho que a religião mais monoteísta que tem é o taoísmo.
A Daniela está perguntando sobre visualização com sentimento. Eu acho que isso é basicamente o lance da percepção associada que o autor aqui fala, né? O que você Exato. acha, Lu? Então, é a questão da memória, né? Quando ele diz o seguinte: que tipo de sentimento? Se você tem um sentimento destrutivo, então o ideal é você fazer uma visualização em que você não se vê por quem está sentindo, como se você olhasse de fora, de longe, né? Como se você tivesse um respeito por si mesmo. Agora, se o sentimento for produtivo, for bom, interessante para você, então tente realmente sentir com todo o seu corpo, em toda a sua visualização, em primeira pessoa, né? Então é essa diferença que ele faz na hora da visualização. E às vezes é difícil, porque às vezes os sentimentos destrutivos, eles são mais fortes que o positivo, né? Então é isso que ele estava questionando ali. Como é que você enxerga a sua realidade? Ele vai falar isso o tempo todo. Então esses exercícios que ele passa no livro, de passo a passo, é que a gente não está dando passo a passo porque, né, senão ia ficar enorme. Enfim, é justamente para isso, é para você aprender a olhar para o universo com todos os seus 5 sentidos, que nem o Ricardo colocou ali, de prestar atenção em tudo. Você aprender a afiar a sua imaginação e se proteger, né, desses sentimentos destrutivos, sem que você os ignore. Então é isso que eu acho interessante neste livro aqui, que é diferente, por exemplo, de um livro de autoajuda, diferente, por exemplo, daquela coisa do segredo. Por quê? No segredo, nos livros de autoajuda, as pessoas vão falar: ignore completamente os sentimentos ruins, ignore completamente tudo que for negativo. É como se você conseguisse deletar aquilo da sua mente. Já o Ian Fries, ele vai falar: não, tudo isso é importante para você. Só que você precisa aprender a enxergar isso de uma maneira mais produtiva. Entendeu? É essa a diferença. Inclusive, esse lance de você se recusar a abraçar a sombra é o que faz muita gente cair no abismo na hora de fazer a travessia. Exatamente. Tá? Então, a magia, ela se diferencia tanto dessa questão, quero ser positivo demais, ser alegre demais, ser não sei o quê. E também eu quero ser trevosão, né? Também. Exatamente, também, quero ser das trevas só. Não, então, na verdade, ele vai aqui fazer uma leitura completa de quem é você para extrair o melhor de você, sua melhor versão. É isso que é a magia, na minha opinião. A Marina faz uma pergunta que eu não entendi. Ela pergunta se CIRDS pode ajudar na atenção flutuante. Marina, desculpa a ignorância, eu não sei do que você está falando. Você sabe, Lua? Não sei, mas a gente pesquisa. SIRDS. Deixa eu ver aqui. Enquanto você pesquisa, eu vou olhando outras coisas. A própria Marina fala que associa verde com cura e daí pro amor. Ok, beleza. É uma associação indireta, mas válida. Eu associo com cura também. O Guilherme está perguntando se magia e dança vai rolar. Guilherme, isso fala muito no Arte dos Indomados. Não estou com ele aqui na mão. Tem um aqui, sim, fechadinho. Ali. Desculpa, tá longe. Tá. Arte dos Indomados fala bastante sobre isso. Então, desculpa, Marina, se você falar aí, a gente tenta responder. Deixa eu ver aqui as outras perguntas. O Breno está perguntando: se na visualização eu devo visualizar aqui no plano físico, tipo, realmente ver aqui, sei lá, um pentagrama, tipo, olhar para uma parede e ver lá, ou faço a visualização na minha mente? Breno, isso é seu critério. Aí eu tenta um, tenta outro, vê o que funciona. Vou recomendar aqui o Liber no Psiconauta, porque o processo de atividades que ele fala no Liber MM, de visualização, é basicamente isso. Acho que responde bem sua dúvida. No Liber MMM ele fala para você começar a visualização na sua cabeça, depois projetar sobre uma superfície plana e lisa, tipo uma parede, ou um céu estrelado, né? E depois você pode começar a pirar, mas para começar devagar. É isso de pergunta, viu? É isso mesmo? Vamos falar do que a gente vai fazer diferente na próxima live, Lu? Vamos falar. Fala aí. Bom, então é o seguinte, galera. Eu não sei se vocês estão familiarizados com o termo bibliomancia.
mas a gente está querendo trazer aqui uma novidade, que é o seguinte, a galera gosta muito de oráculos, né? Então, se você, por exemplo, tem alguma dúvida sobre sua vida pessoal, que muita gente tem, a gente vai, na verdade, usar os livros como fonte aqui de oráculo para você. Ou então a gente também está pensando em usar runas, né? O Vinícius fazer aí leituras de runas para vocês no final das lives, né? Para gerar mais interação, gerar mais compartilhamento, etc. Então eu queria perguntar para vocês o que vocês acham disso, se vocês acham que é legal, se vocês acham que vale a pena, se vocês querem mesmo esse oráculo no final das lives para vocês. A Marina Então respondeu sobre os Sirdes. Lua, deixa eu colocar aqui. Legal. Última pergunta, hein? Ela tá falando que Sirdes são imagens bem coloridas que olhamos de uma maneira específica. Eu faço encostando o nariz na imagem, me afastando vagarosamente, forma uma imagem 3D. Eu acho que é aquela imagem de que você tem que ficar verde para enxergar, né? Lembra que tinha uma modinha disso antigamente, que tinha livro disso e tal? Nunca soube o nome. Para mim isso é 3D vesgo. Eu não sei, Marina. Sei lá, eu acho que isso vai te deixar preso numa imagem fixa, né? Tudo bem que vai te ajudar a visualizar e tal, mas não vai dar muita margem para sua criatividade, inclusive porque a visão tem que ficar totalmente focada. Ele disse que, na verdade, se você quer trabalhar essa questão da visualização, o ideal é você começar desenhando o que você quer visualizar, né? Uhum. Então, aí, ó, o Guilherme já falou que quer essa questão aí dos oráculos, hein? Uhum, beleza. O Ricardo tá falando que tarô de Crowley seria ótimo. Ricardo, sou ruim pra caramba no tarô, não vou tentar, não. O Anderson eu vou tentar. A galera tá curtindo a ideia. Eu uso o tarô zumbi. Mas o que eu quero mesmo, que eu falei que eu vou ser a primeira a comprar, vai ser quando a Penumbra lançar o do Tommy Kelly dos 40 servidores. Porque aí sim, aí eu vou fazer tiragem para geral, fazer aí é bacana. Aí realmente é a minha área mesmo, porque o tarô, assim, eu sou boa, mas não sou a taróloga do rolê, entendeu? Mas os 40 servidores eu me garanto perfeitamente. Quando tiver. E as runas ficam com você, então. Beleza. Mas enquanto não rolar runas, eu gosto de bibliomancia. Também é válido. O lance é você tá no estado mental para fazer a parada funcionar, né? Exatamente. Lá, já vi essa vibe oracular com livros entre cristãos que oram e abrem a Bíblia. Exatamente isso. Vocês não têm noção do projeto que eu tô fazendo com uma amiga minha, que não vou revelar o nome para não incriminar. Mas tem a ver com esse oráculo cristão. Que projeto? Eu quero saber de projeto. Não. Depois a gente fala. Me fala, eu quero saber. Mas aguardem aí que vai ser legal. Não sei nem se vai sair pela Penumbra, mas vai sair. Tá bom. Então, é com livros mesmo. É tipo pegar o livro Mágica Visual. Eu já fiz isso com o Babylon. Já fiz com Libernu, acho que não. Mas com Pergunte a Babylon é perfeito, né? Porque Pergunte a Babylon são perguntas e respostas. Então a galera curtiu. É legal fazer isso com dicionário. Com dicionário? Nossa! Nossa, que ideia incrível! Sim! Ou com livro de correspondências mágicas que eu tenho aqui também. Ixi, aí são brava. Então tá, gente. É isso. Até segunda que vem. Sexta-feira a gente tem live falando das novidades. É isso aí. Ó, um beijo pra vocês e até a próxima live, galera. Falou, pessoal. Obrigado por terem assistido.